Olá pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande. Chegou o dia do terceiro jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo enfrenta daqui a pouco, às 10 horas da noite, o Los Angeles FC, time da MLS, que tem alguns jogadores conhecidos, por exemplo, o volante Igor Jesus, cria das categorias de base do Flamengo, está jogando por lá. O zagueiro Marlon, aquele que passou aqui pelo Fluminense, também está por lá. O atacante Giroud também é do time da equipe da MLS, só que esse time americano não tem mais nada a fazer na competição, já eliminado, vai apenas cumprir tabela. Para o Flamengo, que já está classificado em primeiro, o jogo vale 11 milhões de reais. É isso mesmo, se o Flamengo vencer, vai receber mais 11 milhões de reais da FIFA. E por falar nisso, os dois próximos jogos do Flamengo podem render ao Flamengo 83 milhões de reais. 2 jogos, 83 milhões de reais. Gente, isso é premiação de competição grande aqui no futebol brasileiro. Mas por que pode ganhar isso? Eu vou explicar para você já já. E também vou trazer aqui declaração do Zico, maior ídolo da história do Flamengo, e eu concordo plenamente com ele falando sobre a atitude dos europeus e como os europeus estão tratando a Copa do Mundo de Clubes. Eu vou trazer essas declarações do Zico para o debate aqui no canal Veni Casagrande e vou falar um pouco sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo. Vamos lá, pessoal. O Flamengo já faturou nessa competição, na Copa do Mundo de Clubes, quase 28 milhões de dólares, que dá em torno de 150 milhões de reais. Caso o Flamengo vença o Los Angeles, vai ganhar mais 11 milhões de reais. E nas oitavas, se o Flamengo passar das oitavas para as quartas, o Flamengo vai ganhar mais 13 milhões de dólares. Ou seja, 2 milhões de dólares da vitória em cima do Los Angeles, e mais 13 por chegar às quartas, 15 milhões de dólares, que dá em torno de 83 milhões de reais. São 2 jogos extremamente importantes para o Flamengo, obviamente, para a visibilidade, a famosa internacionalização da marca, mas é extremamente importante também por conta da parte financeira. E nas oitavas o Flamengo provavelmente vai pegar o Benfica, e eu não acho nenhum absurdo pensar uma vitória em cima do Benfica, e não estou falando isso por conta da situação envolvendo Flamengo e Chelsea, porque antes mesmo de Flamengo e Chelsea eu falei isso, que não era nenhum absurdo o Flamengo ganhar do Chelsea, e ganhou de uma maneira genuína, ganhou de uma maneira soberana, e diante do Benfica não é nenhum absurdo, pelo contrário, eu acho que Flamengo e Benfica, o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Então, de olho na competição e de olho também no bolso, o Mengão vai se preparando para pegar as equipes que vão encarar pela frente. Mudando de assunto agora, vamos falar do Zico, nada mais, nada menos, maior ídolo da história do Flamengo. Por falar nisso, um debate que eu estava tendo com alguns amigos. Isso é muito pessoal, tá, gente? Idolatria é algo muito pessoal. Eu não critico ninguém por considerar tal jogador ídolo, por não considerar um jogador ídolo. Repito, é algo pessoal. Mas, de 2019 para cá, quem é o maior ídolo dessa geração? E o debate estava sendo entre Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Quero saber qual é o seu voto. De 2019 para cá, quem é o maior ídolo? Quem você considera o maior ídolo? Bruno Henrique, Gabigol ou Arrascaeta? Diz aí a sua opinião. Eu tenho a minha. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu posso dar aqui futuramente no canal. Dar a opinião. Mas, enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos falar aqui do maior ídolo. Esse aí, sem sombra de dúvidas, é o maior. Não sei o que você pensa. É o maior ídolo da história do Flamengo. É o Zico. E o Zico, ele foi lá na Casa Flamengo, lá em Orlando, que é um local que está servindo ali de evento para a torcida do Flamengo, onde eles estão se encontrando, enfim, é um local bem bacana. O Flamengo mandou bem demais montar esse local lá em Orlando e está sendo um maior sucesso. Vários torcedores que estão comparecendo, estão me mandando vídeo, foto, elogiando bastante. E o Zico estava por lá. Tirou foto com torcedores, enfim, fez a festa da torcida. E ele também deu uma declaração ao GE dizendo o seguinte sobre a competição da Copa do Mundo de Clubes, como os europeus estão tratando. Uma declaração bem interessante. Significa, abre aspas, significa que cada vez mais o Flamengo vai adquirindo o respeito dos outros continentes.
podem conhecer melhor vendo do que só ouvindo falar. O Flamengo fez investimento em jogadores importantes e com experiências em grandes clubes e grandes seleções. Eles estão vendo de perto. Quando você vê jogando, muda de figura. Tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos, eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nessa adversidade. Quando tem alguma coisa diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso é que está acontecendo. São grandes times que são verdadeiras seleções. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern? O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena, brasileira. Está pau a pau. O negócio está todo mundo bem, em forma para chegar e dar conta do recado. Fecha aspas para, repito, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, o Galinho. Gente, é exatamente isso que eu gostaria de falar aqui no canal, eu vou repetir. Óbvio, isso é óbvio, gente, é óbvio que o futebol europeu ainda está acima do futebol sul-americano. E por um fator absoluto, finança, ponto, dinheiro, é o dinheiro que está lá. Eles contratam quem eles querem, não tem como bater de frente. A moeda deles é muito mais valorizada que a nossa, isso não tem discussão. O futebol europeu está acima, ponto. O futebol europeu está, entre aspas, não ligando para essa competição, eles não estão nem aí. E é nítido isso, tá? É nítido. Ah, beleza, eles querem ganhar, beleza, mas eles não dão a valorização que nós, aqui do futebol sul-americano, a gente dá para um tipo de competição como essa. E tá tudo bem. Isso não é passar pano para os europeus, não, tá? Pelo contrário, eu acho que o futebol sul-americano, os brasileiros, tem que tirar proveito dessa situação. Se eles não estão dando o devido valor, o futebol brasileiro vai dar o devido valor. E está dando o devido valor. O futebol brasileiro vai dar a vida em campo para conseguir conquistar a vitória e, quem sabe, o título dessa competição, que para nós é uma competição maravilhosa. Se para eles não é, ninguém está nem aí. Repito, os times brasileiros têm que tirar proveito. Agora, essa desculpinha de calor, de fim de calendário, isso não cola. Isso não cola. Beleza, o futebol brasileiro, os clubes brasileiros jogam na altitude. Os clubes europeus jogam em altitude? Não. As adversidades, elas precisam ser encaradas por esses clubes agora, porque o futebol sul-americano sempre encarou. O Flamengo jogou contra o Liverpool, fim de temporada, o time destruído, o próprio Jorge Jesus falou isso na ocasião. Botafogo, ano passado, foi eliminado por Pachuca. Cara, repara só na quantidade de jogos que o Botafogo fez e o tempo que teve para poder se preparar para essa competição. Não teve tempo. O Palmeiras também passou pela mesma situação recentemente e ninguém falava nada. Agora que os europeus estão se dando mal diante dos brasileiros e dos sul-americanos, é fim de temporada, é o calor. Gente, para! Não tem que ficar dando desculpa, não é isso. Mas continua achando que o futebol europeu está acima do futebol sul-americano, continua achando que os clubes europeus, os jogadores europeus, não estão nem aí para essa competição, embora ali em determinado momento eles queiram a vitória, você vê vibração do treinador, mas a gente sabe que não é a mesma animação, a mesma motivação que nós estamos dando nesse momento. E não tem o menor problema disso. Repito, eu fico felizão de ver os brasileiros se dando bem, cara. Felizão de ver um europeu reclamando. Olha, repara aí no treinador do Atlético de Madrid reclamando, dizendo: nós tivemos a mesma pontuação que o campeão da Champions e a mesma pontuação do campeão da Libertadores e fomos eliminados. Que isso, cara? 2 meses atrás ninguém apostaria que o Botafogo fosse se classificar nesse grupo e se classificou com mérito. O Flamengo deu um baile no Chelsea, botou os ingleses na roda novamente, com mérito. O Palmeiras está tendo bom desempenho, com mérito. O Fluminense está tendo bom desempenho, com mérito. É mérito. Agora, o fato, onde eu quero chegar, para você falar que um europeu não está dando o devido valor, na minha concepção, isso não é tirar o mérito dos brasileiros, pelo contrário, os brasileiros estão chegando aonde estão por mérito deles. Por quê? Investiram demais, fizeram boas contratações,
Teve evolução na parte tática também, por vários fatores. Agora imagina se a CBF desse o devido valor ao produto dela, se o futebol brasileiro fosse melhor valorizado pela própria CBF. A gente estaria mais próximo dos europeus, sem sombra de dúvidas. Essa é a minha opinião. Usei o meu canal para dar uma opinião extensa em cima de uma declaração que eu gostei muito do Zico. Vocês concordam comigo? Enfim, podem comentar à vontade. Beijo, tamo junto e fui!